certo? Muito bom dia, Tainá. Bom dia, João. Bom dia, Laila. Bom dia, Iago. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicole. Tudo certo com vocês, galera? Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês e com as suas famílias. Então, começando mais uma semana, né? Vocês já começaram antes de mim e tiveram uma aula de química, não é mesmo? E aí, a partir de agora, aulinha de geografia para dar uma variada, né, pessoal? Bom, só dando uma pequena relembrada. Primeiramente, semana passada a gente começou a trabalhar essa parte das paisagens naturais do Brasil, e aí a gente já começou a trabalhar falando sobre a Amazônia, né? Praticamente nosso segundo período da aula passada inteira foi só falando da Amazônia, né? E aí vê a importância de trabalhar bastante a Amazônia, justamente por uma questão que envolve enfim, desmatamento que a Amazônia vem sofrendo nos últimos tempos. E aí, esse final de semana, pessoal, fiquei sabendo que rolou um novo relatório, foi lançado um novo relatório sobre desmatamento na Amazônia. E o desmatamento da Amazônia, pessoal, ele está tendo um boom histórico, inclusive maior do que o ano passado. A gente comentou, né, que ano passado foi um dos anos que teve um dos maiores desmatamentos da Amazônia, e esse ano, né, a gente está conseguindo superar o desmatamento do ano passado. Então é algo que é bastante recorrente, né, por mais que, enfim, o coronavírus esteja aí, a centralidade dos nossos assuntos seja essa, né, não dá para excluir os outros assuntos importantes, incluindo a preservação da Amazônia, né. Bom, então hoje a nossa aula, ela vai trabalhar, pessoal, o resto da parte das vegetações naturais do Brasil, tá? Então, eu já vou começar a projetar a tela aqui para vocês, para a gente dar início à nossa aula aqui, certo? Então, compartilhar a tela. Espera aí. Ué. O que está acontecendo? Espera aí, pessoal, já vai funcionar. O PowerPoint deu uma travadinha aqui para dar uma variada. Agora acho que vai funcionar. Agora está ok. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, pessoal. Seguinte. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês chegaram a fazer questões do livro sobre vegetação e tal. Não podem ficar tranquilos, porque a gente ainda não finalizou a vegetação, né? E assim que a gente finalizar a vegetação, nós vamos ficar aptos a fazer esses exercícios, tá? Não sei se agora, nesse primeiro período, vai dar tempo de fazer algumas questões, mas já vou tendo uma pequena noção do que pode aparecer na prova para nós, tá? Então, à medida do que eu vou falando, já vou tentando destacar como é que aparece nas provas. Então, vamos lá, vamos dar início agora, acho que agora vai rolar. Aí, tá aparecendo a tela que eu quero para vocês. Então, tá. Então, ó, pessoal, vamos dar início. Opa. Apresentação de slides do slide atual. Então, tá, pessoal, vamos dar início, então, à nossa aula. Seguinte, ó, paisagens naturais do Brasil, então, é o nosso foco de estudo de hoje, tá? Só queria ver uma coisinha com vocês antes disso, tá? Para facilitar nossos estudos sobre as paisagens naturais do Brasil, pessoal, e enfim, sobre a vegetação como um todo, eu trouxe aqui para nós, e vou mostrar para vocês, uma forma de classificar as vegetações que nós temos, tá? Então, pessoal, essa classificação, esses conceitos que eu vou trazer, são importantes para a gente entender a lógica das vegetações, né? Então, deixa eu pegar um negocinho aqui. Deu. Acho que agora está aparecendo o meu mouse. Isso. Então tá, vamos mudar, pessoal. Seguinte, tá? Quando a gente fala em paisagens naturais e a gente fala em relação à classificação das vegetações, a gente tem que ter uma noção, tá? Quando a gente fala na classificação das vegetações, a gente pode classificar uma vegetação de diversas formas, né? Talvez essa parte que eu vou falar agora
teria ficado um pouco melhor eu ter falado antes de eu falar da Amazônia, mas eu acabei me empolgando semana passada e fui falando da Amazônia sem dar essa parte que é meio que uma base para entender a vegetação, tá? Então aqui nós temos alguns conceitos, algumas definições importantes quando a gente fala da vegetação. Por exemplo, né, quando eu vou falar da variedade, né, da vegetação, se tem uma diversidade ou não tem uma diversidade, eu posso utilizar essas duas palavras para citar essa diversidade, certo? Que vai ser, quando aparecer esse termo, vegetação homogênea, quer dizer que são poucas espécies, são espécies muito parecidas naquele espaço. Então, uma vegetação homogênea é uma vegetação que tem uma baixa diversidade em relação às outras vegetações, né? Então, por exemplo, uma floresta de pinos é uma vegetação muito homogênea. A floresta de araucárias também é uma vegetação homogênea, certo? Então, vegetação homogênea é vegetação que é muito parecida e, consequentemente, é muito parecida entre si, né? Poucas espécies e, consequentemente, uma baixa diversidade. Quando a gente diz que a vegetação é heterogênea, a gente está falando que a vegetação tem uma alta diversidade. Ou seja, vai ter palmeira, vai ter figueira, vai ter diversas espécies de vegetação que vão compor aquela paisagem. E dessa forma, a vegetação ela vai ser mais biodiversa, mais diversidade e vegetação heterogênea. Tá? Então, quanto à variedade, é essa forma que a gente pode classificar. E se lembrando, o clima, né, é o principal influenciador da vegetação quanto à diversidade que ela vai ter. Então, de acordo com a latitude, de acordo com a altitude que a gente tiver, né, nós teremos uma variedade ou não. Geralmente, quanto maior a latitude e a altitude, mais frio vai ser e menor a variedade da vegetação, certo? Beleza. Quanto ao porte, né, quanto ao tamanho da vegetação, quando eu falar em vegetação de grande porte, eu estou falando principalmente da vegetação que tem um extrato arbóreo, que é feito de árvores, tá? Quando eu falo em vegetação de médio porte, eu estou falando principalmente da vegetação composta de arbustos, que são árvores pequenas, né? Então, médio porte, vegetação arbustiva, arbustos. E quando eu falo de vegetação de pequeno porte, eu estou falando das gramíneas, eu estou falando das herbáceas, eu estou falando da vegetação rala, certo? Então, pequeno, médio e grande porte. Gramíneas, arbustos e árvores. Tem vegetação que vão ter os três portes, que é o caso do cerrado, né? O cerrado tem árvore, tem arbusto e tem herbácea. Mas tem vegetação que só vai ter um desses portes, que é o caso da pradaria aqui do Pampa, que só vai ter apenas as herbáceas e, quando muito, algum arbusto, né? Então tá, quanto à variedade, quanto ao porte. Agora, pessoal, quanto à adaptação à umidade, tá? Essa aqui é uma parte chave, tá? Uma parte importantíssima para nós. Quando eu classifico a vegetação relativa à umidade e eu utilizo o termo hidrófila, fila seria amigo, né? Hidro, água. Então, a vegetação hidrófila é aquela que é amiga da água, é aquela que está adaptada ao ambiente aquático. Não sei se vocês já viram, por exemplo, uma Vitória Régia, né? Aquela planta bonita, a Vitória Régia, ela é uma planta que está adaptada ao ambiente aquático, ela é hidrófila, certo? A vegetação que nós chamamos de higrófila, higro, né, pessoal? É o prefixo que indica a umidade. Filo seria o amigo, então, amigo da umidade, né? Parceiro da umidade, adaptado à umidade, certo? Então, eu vou circular para vocês as mais importantes, a que vocês têm mais importantes mesmo. Essa daqui vocês vão ter que saber. Aqui eu vou circular em vermelho para vocês. Então, aqui está a primeira, que é a higrófila, né? Geralmente, a higrófila, ela está relacionada a florestas pluviais, né? A florestas, ou seja, vegetação de grande porte, uma floresta equatorial, uma floresta tropical que tem muita umidade, né? Então, alta umidade, vegetação higrófila, certo? Higro, umidade, filo, amigo. Beleza. A outra que vocês têm que saber é essa aqui que eu também estou circulando. Vegetação tropófila. Pessoal, vegetação tropófila é aquela vegetação que está adaptada à variação de chuvas.
Ou seja, é uma vegetação que está adaptada a metade do ano chover e a outra metade do ano ser seca. Cuidado, não é a caatinga. A caatinga não tem uma estação seca. A caatinga ela tem várias estações. A maior parte do ano é seca, tá? Vegetação característica de vegetação tropófila é o cerrado. O cerrado é uma vegetação que está adaptada a um verão chuvoso e a um inverno seco. Então, essa variação de umidade, essa variação de chuvas, vai fazer o cerrado se adaptar, né? Uma das adaptações do cerrado é o cerrado ter raízes compridas, é o cerrado passar por queimadas cíclicas e por aí vai. E a última, que é importantíssima a gente saber, são as vegetações xerófitas, tá? Higro, alta umidade. Tropófila, variação de umidade. Xerófita, de baixa umidade, tá? Então, nós temos as 3 características quanto à umidade. Ou muita, ou variação, ou pouca, certo? E a última aqui, a halófita, né? Não vou circular tanto porque ela não é das mais importantes, mas vale a pena a gente dar uma relembrada, saber o que ela é, que é uma vegetação adaptada ao ambiente salino. Então, por exemplo, aquelas vegetações que estão ligadas ao oceano, estão ligadas ao mar, né? São exemplos de vegetações xerófitas, tá? Desculpa, halófitas, né? A restinga é um exemplo, os mangues são um exemplo também de vegetação halófita. Beleza. Última classificação que a gente vai ver, para agora falar da próxima vegetação que nós vamos estudar, é a classificação quanto às folhas, tá? Percebam, eu posso classificar as folhas de 2 formas. Eu vou classificar as folhas de acordo com... Deixa eu até pegar um negócio para circular aqui. Ó. Trocar a cor. Eu vou classificar as folhas, tá? De acordo com o tamanho e a forma da folha e com a sazonalidade. O que eu quero dizer por sazonalidade? Tamanho e forma, né, é de boa, saber se a folha é pequena ou se a folha é grande. Sazonalidade, pessoal, quer dizer se a folha dura o ano inteiro, né, se tem alguma estação do ano em que a vegetação vai ficar sem folhas, né, se é estação seca ou estação fria e tal. Então, é uma vegetação que vai perder ou não folhas em uma época do ano. Então, sazonalidade tem a ver com a estação do ano, com a modificação da paisagem de acordo com o tempo, certo? Quando eu classifico as folhas em relação ao tamanho, eu tenho que saber que essas duas são as principais, né? A latifoliada, que é uma folha grande e larga, e a acicufoliada, ou ainda chamada de aciculifoliada, tá? Latifoliada, folha larga, late, larga, tá? Lembra dos L's aí. Folha larga, tipo uma folha de uma bananeira, tipo a folha de um plátano, né? São folhas largas, latifoliada. Já uma folha acicufoliada, não sei se vocês já viram, por exemplo, a folha de uma araucária, né? Ou a folha de um pinheiro. Pinheiro e araucárias são exemplos de vegetação com folhas acicufoliadas, folhas pequenas e pontiagudas, certo? Latifoliada ou acicufoliada. Agora, quanto à sazonalidade, né? Pessoal, tudo na geografia que for perene é permanente, tá? Dá uma ideia de permanência, dá uma ideia de constância, que é o caso da vegetação perene foliada, tá? A vegetação perene foliada, essa que eu circulei em amarelo para vocês, é uma vegetação que fica o ano inteiro com folhas, tá? É como a Amazônia, por exemplo, né? Ela verde o ano inteiro. A Amazônia ela tem um clima quente o ano inteiro, ela não tem uma variação de chuvas ao longo do ano. Então ela sempre vai ter folhas. Então perene foliada, folha permanente. Não é que não caiam as folhas, tá? A única espécie de vegetação de planta que tem folha permanente é as plantas as plantas fake, né? São feitas de plástico. Então, óbvio que a vegetação ela perde a folha, mas assim que cair a folha dela, já vai surgir uma no lugar, porque ela está recebendo a energia suficiente para ter essa substituição de folhas, certo? Diferente, por exemplo, das florestas lá do hemisfério norte, lá da Europa, dos Estados Unidos. As florestas desses países, dessas regiões do mundo, elas são chamadas de florestas caducas ou florestas decíduas. Por quê? Tem que pensar no clima. Tem as 4 estações bem definidas, certo?
Então, na época do inverno, é a época que essa vegetação menos recebe energia. E ela tem que se adaptar a essa pouca energia que ela recebe. Como é que ela vai se adaptar? Perdendo as folhas. E aí, então, vegetação caduca, ou caducifólia, ou decídua, é a vegetação que perde as folhas em uma época e uma estação do ano. Seja pela falta de chuva, seja pela falta de temperatura, pela falta de calor, certo? E a última classificação aqui, ó, semidecíduas. É quando nós temos parte da vegetação perdendo as folhas. Por exemplo, o cerrado, ele tem uma característica de vegetação semidecídua. Na época seca, algumas espécies que fazem parte do cerrado ficam sem folhas, mas não é a totalidade do cerrado. Para ser a totalidade da vegetação, quando é a totalidade da vegetação que perde folhas, a gente chama de vegetação caduca ou vegetação decídua, né? Mas no caso do cerrado, que não é toda, é parte dela, então ela é ela é quase decídua, mas não é completamente decídua, tá? Então, pessoal, trabalhamos aqui os principais conceitos. Isso aqui é uma base para a gente entender agora que eu vou começar a falar sobre as nossas vegetações. Quando eu falar sobre, por exemplo, o cerrado, eu vou trazer esses conceitos. As decíduas não são diferentes das caducifólias? Não, são praticamente sinônimos, tá? Decídua e caducifólia são folhas que perdem, são vegetações que perdem folhas em uma época do ano. A única diferença é a semidecídua, que daí a semidecídua é aquela que só uma parte da vegetação perde as folhas. Tipo o IP, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os IPs representam essa vegetação semidecídua. Então, decídua e caducifólia são sinônimos quando a gente fala de perda ou não de folhas. Certo, Iago? Não sei se eu respondi a tua dúvida. E elas não se adaptam a ambientes frios? Pois é, aí vai ser do tipo da vegetação. A forma delas se adaptarem a um ambiente frio é perdendo as folhas, para economizar energia. Né? Diferente, por exemplo, de um pinheiro. Um pinheiro, lá, a taiga do hemisfério norte, ela é uma vegetação que ela, apesar de enfrentar um longo inverno, ela não vai perder as folhas. Então, o pinheiro, apesar de se adaptar ao clima frio, ele é perene folhada. Já a vegetação de floresta temperada, que é a floresta da Europa, a floresta dos Estados Unidos, que não é só composta de pinheiro, imagina aquela floresta feita de plátanos, né? Aquelas imagens que nós vemos geralmente em comerciais de TV, que mostram os carros passando no meio da vegetação e aquelas folhas todas se balançando, isso é uma floresta decídua. A adaptação ao frio que elas têm é perder as folhas para poder economizar energia, já que ela não recebe tanta insolação para fazer a fotossíntese. Então, ela acaba perdendo as folhas, né? Ela vai passando por várias etapas. Começa a chegar o outono, vai ficando amarelado, meio alaranjado, até ela perder a folha. Então, é a forma dela se adaptar ao ambiente frio, né? A forma dela se adaptar a uma estação fria ao longo do ano. Não sei se eu respondi a tua dúvida, Iago. Então, comenta para nós aí para eu saber se está tudo certo. Beleza? Então, é uma forma de adaptação que eles vão ter. Alguma dúvida vocês têm em relação a esses conceitos aí? Se tiver alguma dúvida, comentem aí, pessoal, para eu seguir falando das vegetações do Brasil aqui. Qualquer dúvida, então, não deixa passar. Vamos falar da próxima vegetação. Bom, galera, domínio dos mares de morro, né? Se lembra que eu estou falando com vocês? Acho que eu não trouxe o mapa aqui, mas depois eu posso, no intervalo, eu pego para projetar. A gente falou sobre uma classificação que nós temos para vegetação, que é a classificação relacionada aos domínios morfoclimáticos. A gente falou do domínio amazônico, falou lá que ele tem características de ter relevos planos, apesar de ter planaltos, planícies e depressões, né? Mas os relevos são aplainados, são retos. Diferente dessa vegetação que a gente está vendo agora aí. Essa imagem que vocês estão vendo, pessoal, isso aqui representa, né, deixa eu pegar um negocinho aqui. Então, isso aqui representa o domínio dos mares de morro, tá? Os mares de morro, pessoal, vocês podem ver ali atrás, ó, onde meu mouse está passando. Esses morros aqui, né, agrupados um do lado do outro, né, de frente para o mar, olha só, relevo acidentado, uma vegetação também, ó, de diversas espécies aqui. Tu vê umas folhas diferentes, né? Então, o domínio dos mares de morro, pessoal, é um domínio morfoclimático, é uma paisagem natural do nosso país que compõe, né? Vai ser composto, melhor,
dizendo pela Mata Atlântica, tá? Então, isso que a gente está vendo aí é a Mata Atlântica, mas o nome dessa vegetação é domínio dos mares de morro, quando eu falo nos domínios morfoclimáticos, tá? Então, ó, pessoal, aonde é que está o domínio dos mares de morro, tá? O domínio dos mares de morro, ele pega todo o litoral do Brasil. Toda essa coloração para você, só excluindo essa parte mais interiorana aqui, né? Eu não achei nenhum mapa que apresentasse só o litoral, então só excluindo aqui onde está meu mouse, tá? Nós teremos, ó, vegetação de mares de morro, principalmente nessa parte que está em verde. Não sei se vocês conseguem ler, que está aqui embaixo, né? Mas esse verde mais escuro, ó, Floresta ombrófila densa, que é o caso da Mata Atlântica, tá? Mais embaixo, um verde mais claro, ó, Floresta ombrófila mista, que são partes da Mata Atlântica que são um pouco mais abertas, né? E se vocês forem ver, está escrito em vermelho, onde está aqui o Rio Grande do Sul, parte de Porto Alegre, floresta estacional decidual, decidual de perder aquelas folhas. Então, aqui em Porto Alegre a vegetação perde essas folhas. Mas quando a gente fala em bioma e domínio morfoclimático, pessoal, a gente tem que pensar de uma forma mais geral, não tem que pensar na especificidade, tá? Então, domínio dos mares de morro, todo o litoral brasileiro, né, do nordeste brasileiro até o sul do Brasil. Quando tu tá indo para Santa Catarina, né, tu pega a BR-101, tu tá indo em direção a Floripa, e tu olha à tua esquerda, né, pessoal, tu tá vendo um monte de morro e um monte de vegetação nesses morros. É justamente o domínio dos mares de morro, tá? Ó, só vou adiantar para a gente olhar umas fotos, né? Aqui tem um exemplo, né? Olha a quantidade de morros que tem, né? E aqui, essa foto aqui, pessoal, é uma foto autoral. Na verdade, não autoral porque eu estava dirigindo, tá? Mas minha namorada tirou para mim quando a gente estava indo para Santa Catarina, né? E aqui tem um morro. Não sei se vocês estão vendo esse morro aqui. Onde está meu mouse, né? Esse morro aqui, pessoal, eu tenho certeza, não certeza, mas eu acredito muito que o Aziz Absaber, que foi o cara que classificou as paisagens naturais do Brasil, quando ele descreveu o domínio dos mares de morro, ele disse que o relevo do domínio dos mares de morro é um planalto acidentado, um planalto escarpado, aonde os morros desse domínio dos mares de morro têm formas de meia laranja ou formas mamelonares, lembrando as mamas. Olha só essa imagem, não sei se vocês conseguem ver uma mama aqui, né? Então eu tenho muita desconfiança de que quando o Aziz Absaber classificou essa vegetação como morros mamelonares, ele deve ter olhado para essa montanhazinha aqui, para esse morrinho que eu orei também, tá? Isso aqui, quando tu passa de terra de areia indo em direção a Santa Catarina, tu começa a observar esse morro que parece uma mama, né, lá no topo da montanha. Então, vem daí esse termo, morros mamelonares ou morros em formas de meia laranja, tá? Então, essa é uma das principais características do domínio dos mares de morro, é o seu relevo, tá? O relevo do domínio dos mares de morro, pessoal, é um relevo, primeiro, é um planalto, e é um planalto antigo, né? Um dobramento antigo. E esse planalto, pessoal, ele vai ser lotado, ele vai ser muito talhado pelos morros, né? Então, acidentado, escarpado, quer dizer que é cheio de morros, certo? Então, a principal característica é essa, tá? Mas vou falar da característica climática primeiro. Pessoal, o clima é um clima tropical úmido litorâneo. É um clima úmido, tipo o clima da Amazônia. Não é tão quente quanto a da Amazônia, tá? E a umidade são por fatores diferentes também. Nesse clima, pessoal, acontece muita chuva orográfica, porque tu imagina o seguinte, na fronteira com o mar, vem a umidade do oceano, encontra o mar, encontra os morros, vai ter chuva, tá? Então, principalmente nos vales desses morros, antes de tu subir no topo do Planalto, né? É na planície, mas a subida do Planalto, então não é só feita de Planalto, né? Então, nos vales dessa região do Brasil, né, do litoral brasileiro, são muito úmidos, porque a umidade do oceano vem e fica alocada nesses espaços. E é nesses espaços onde a vegetação da Mata Atlântica vai florescer, tá? Então tem muita chuva orográfica, por causa das montanhas, dos morros, né, melhor dizendo. Tem chuva frontal, porque a massa polar atlântica, no inverno, ela consegue chegar
até o sudeste e é um pouquinho do nordeste brasileiro também. Então, ela ajuda nas chuvas, né? Massa polar, trazendo a chuva frontal. E também tem chuva convectiva no verão. Então, é um ambiente chuvoso, não é que nem lá na Amazônia, aqui na Amazônia principalmente pela umidade que a própria vegetação gera. Aqui não, aqui é a umidade que vem do oceano, aqui é a umidade que vem do encontro de massas de ar diferentes e também a umidade que vem dessa convecção. Mas a principal característica são os relevos, aí tu tem que pensar como é que os relevos interferem nisso, né? E aqui eu coloquei para vocês que é um clima quente no verão e ameno no inverno. O que eu quero dizer ameno no inverno? Que não é frio, não faz temperaturas negativas, não chega a temperaturas tão baixas, médias baixas, né? Pode ter um dia do ano que faz 10 graus, 9 graus, mas a temperatura média mais baixa não vai baixar muito disso não, tá? E as chuvas são concentradas no outono e no inverno. Então percebam, não tem estação seca, só que no outono e no inverno, quando a massa polar avança, ela leva a maior quantidade de chuvas. Então, sobre o clima é esse. Sobre o relevo também já falei. E uma coisa importante sobre o solo do domínio dos mares de morro é o problema que ele sofre, tá? O domínio dos mares de morro, pessoal, a Mata Atlântica brasileira, ela já foi muito desmatada, tá? Por uma questão histórica. Desde o período colonial, os portugueses vieram para cá e desmataram isso, né? Então, primeiro, ela já tem problemas com desmatamento. Tem muita chuva e tem relevos acidentados, é tudo que precisa para ter deslizamento de terra, né? Então, quando a gente pensa, esse ano foi um ano que aconteceu bastante disso, né? Bastante deslizamento de terra, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Então, um exemplo, né? Aqui, ó, mares de morro lá atrás, se vocês forem ver. Um monte de morro, um do ladinho do outro, morros em forma de meia laranja, né? Um exemplo, né, um dos motivos para nós termos tantos deslizamentos de terra nessa vegetação do nosso país é justamente porque temos áreas que são ocupadas de forma irregular, né? Não poderiam ter casas sendo construídas nessas vertentes desses morros, né? Nos lados desses morros, porque não é seguro. Então, algumas práticas que nós trazemos facilitam esses problemas do domínio dos mares de morro. Vamos falar da característica da vegetação, então. Falei do clima, falei da localização, falei do clima, falei do relevo, falei do solo. Agora a vegetação, tá? Ó, Mata Atlântica é a vegetação dos mares de morro, tá? Tem uma alta diversidade e grande porte, ou seja, tem árvores, né, por ter um grande porte, e uma alta diversidade, quer dizer que são várias espécies de árvores, assim como a gente viu aqui nessa fotinho, ó. Tem uma espécie de árvore diferente aqui, uma espécie de árvore diferente aqui, dá para tu ver tons de verdes diferentes, né? Então, são várias espécies de árvores, por isso, com alta diversidade. O nome, dá para dizer real oficial, o nome científico, não é assim que se fala, mas o nome mais utilizado para a ciência seria uma floresta tropical ombrófila densa e horas mista, tá? Densa quer dizer que é uma floresta fechada. Então, Mata Atlântica tem floresta fechada, tem mata fechada, mas tem algumas porções que a mata é um pouco mais mista mesmo, tá? Principalmente nos topos dos morros, que não vai ter tanta vegetação assim, então por isso que ela vai ser mista, vai ser mais fácil de entrar. Ela também é chamada de floresta pluvial por estar relacionada à grande quantidade de chuvas, né? E ela é perene-folhada, folha permanente, né? Ou seja, não tem nenhuma estação do ano que ela fica sem folhas. Ela é latifoliada, folhas grandes e largas, certo? E ela é higrófila, adaptada a muita umidade. Então, todas essas características, quando vocês pensarem nisso, perene-foliada, higrófila, latifoliada, geralmente a gente está falando de florestas tropicais equatoriais, que é o caso da Amazônia e o caso da Mata Atlântica. As duas recebem praticamente as mesmas características. O que diferencia a Amazônia de Mata Atlântica é o relevo, tá? O relevo da Mata Atlântica é um relevo acidentado, cheio de morros. O relevo da Amazônia, por mais que tenha planalto, depressão e planície, são aplainados. Sem contar que a Amazônia está relacionada muito mais a um rio extenso e a Mata Atlântica está relacionada a um mar, ao oceano, né? Então, algumas pequenas diferenças, tá? Bom, a Mata Atlântica, pessoal, como a gente falou, é uma das vegetações mais desmatadas do nosso país, né?
proporcionalmente, ela é a mais desmatada, tá? Aqui botei uma foto de um deslizamento de terra, só para a gente ter uma noção que eu tinha falado do deslizamento antes, né? Então, ó, estima-se que a área real oficial, natural, ocupada pela Mata Atlântica, antes dos portugueses invadirem aqui o Brasil, era essa região que nós estamos vendo em verde. Então, a Mata Atlântica, ela pegava muitas regiões, né? Aqui está o Vale do Rio São Francisco, por exemplo, né? Então, nós temos muitas regiões sendo ocupadas por essa vegetação. Mas, hoje em dia, pessoal, nos sobrou apenas esses pontos em verde. Então, nós tínhamos isso aqui de Mata Atlântica, isso aqui tudo foi sendo desmatado até chegar a esses pequenos pontos que nós temos. Alguns pontos em Santa Catarina, outros em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, alguns na Bahia, né? Então, é uma vegetação extremamente desmatada, muito desmatada, tá? Principalmente por uma questão histórica. Então, quando eu falei da Amazônia e falei dos impactos da Amazônia, eu falei para vocês que é uma vegetação que sofre muito desmatamento, mas o desmatamento da Amazônia é um desmatamento mais atual. É um desmatamento que começa na década de 80, 90, com o avanço da fronteira agrícola. O desmatamento dos mares de morro, da Mata Atlântica, são um pouco diferentes, tá? Esse desmatamento que vocês estão vendo aí, pessoal, é o desmatamento que está relacionado com a questão histórica. Os portugueses invadiram o Brasil pelo litoral, né? De cara, eles já tiraram de nós o pau-brasil. Depois de tirar o pau-brasil, né, eles implantaram a cana-de-açúcar. Então, podem ver, extrativismo vegetal, pau-brasil. Agricultura com a cana, né? Depois teve o ciclo do ouro, que foi ali mais para os lados de Minas Gerais, né, o ciclo da mineração, também teve desmatamento. Depois veio o café, também teve desmatamento. E o café serviu como base para a instalação das indústrias, né? O capital gerado pelo café, que não tinha mais onde investir, acabou sendo investido nas indústrias, também chamou para o litoral. E a indústria chama a pessoa, chama a urbanização, e aí tem muitas pessoas vivendo nesse espaço. Então, desde a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, a maior parte da história do Brasil, ela está pautada no litoral, em cima dos mares de morro. Né? Quando a gente começa a interiorizar o Brasil, na década de 50 e 60, que aí outras vegetações começam a sofrer um impacto. Mas, inicialmente, né, de acordo com o início da nossa história, pela questão de localização, onde se localizou a nossa história, né, o litoral sofreu mais esse impacto. Tá? Então, por diversos motivos. Tá? Então, olha só, pessoal. A Mata Atlântica que eu coloquei para vocês, ó, tem uma altíssima diversidade, né? Coloquei aqui, tem uma alta diversidade. E ela, ao mesmo tempo que ela tem uma alta diversidade, ela já foi muito desmatada. Resta 5% da vegetação natural da Mata Atlântica, tá? Então, nós classificamos ela como um hotspot, tá? Aqui está a definição, antes, né, fotinho do deslizamento de terra, os mares de morro, né, desmatamento acontecendo, isso pode acontecer de uma forma bastante frequente, né? Sorte que não foi para esse lado de cá, que é onde tem cidade acontecendo, né? Foi para o lado da estrada. Espero que ninguém esteja passando nesse momento ainda. Enfim, bom, o que é hotspot? Definição de hotspot. Cuidado que para geografia a gente pode definir hotspot de duas formas, em duas matérias diferentes. Inclusive, é a próxima matéria que nós vamos trabalhar, tá? Que é geologia, né? Geomorfologia, relevo, placas tectônicas, certo? Eu vou utilizar o termo hotspot tanto para isso, quanto para vegetação, para biogeografia, tá? Ó, a definição de hotspot. É toda área prioritária para a conservação, vírgula, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. Para ser considerado um hotspot, uma área deve ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas, ou seja, 1.500 espécies que acontecem somente ali, né? E, ao mesmo tempo, ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original, que é o caso da Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem uma altíssima diversidade e já foi muito desmatada. Então, a Mata Atlântica ela é um hotspot brasileiro, certo? Então, a Mata Atlântica é a vegetação feita de muito desmatada, com muita biodiversidade, e é um hotspot, tá? Cuidado, a Amazônia não é hotspot. A Amazônia ela tem muita biodiversidade, mas ela ainda não chegou, ainda bem,
né, que ela ainda não chegou, a esses 3/4 de desmatamento, tá? Então, nós temos uma sorte em relação à Amazônia por ela não ter chegado ainda nessa taxa de desmatamento tão grande, né? A Mata Atlântica já chegou, né? Então, hotspot. A outra vegetação que é o hotspot brasileiro é o cerrado, né? Que a gente vai começar a falar agora. Então, aqui eu separei para vocês um mapa onde aparecem todas as vegetações do planeta que são consideradas hotspots. Dê uma olhadinha aí. Tudo que está pintado em vermelho, absolutamente tudo que está em vermelho é considerado um hotspot. Olha aqui a vegetação dos Andes, né, os Andes tropicais. É um exemplo, né? A gente vai ter no Panamá, número 2, aqui principalmente, né, no Panamá. Outra vegetação, então, nesse mapa tem mais de 30 localidades que são consideradas, né, hotspots. Podem ver aqui, ó, sul da Europa e norte da África, vegetação mediterrânea é considerado um hotspot. Deixa eu ver como é que eles colocam aqui, ó. Bacia do Mediterrâneo, né? Então, várias regiões são consideradas hotspots. Aqui no nosso país, como eu falei, ó, Mata Atlântica, número 3, Mata Atlântica, e o Cerrado, que é o número 4. São os dois hotspots brasileiros, tá? Vamos passar para começar a falar do Cerrado agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Cerrado. Tudo bem até agora, pessoal? Me comentem aí se está tudo certo. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma coisa para... Enfim, alguma dúvida para tirar, alguma coisa para acrescentar, qualquer coisa vocês podem comentar aí, né? Por favor, interajam comigo. Sinto falta disso. Eu vou tomar um mate aqui para dar uma respirada. Vocês estão aí ainda, pessoal? Ah, tá, tudo certo. Obrigado. Muito obrigado pela resposta, seu João. Então, vamos continuar a aula para o seu João, então, aí. Seguinte. Domínio do Cerrado. Localização. Ó, importante. O Cerrado, ele está majoritariamente no centro-oeste, tá? Mas ele pega regiões do Nordeste, pega um pouquinho do Piauí, né? Um pouquinho do Maranhão, né? Pega um pouquinho também da região Norte. Eu esqueci de colocar aqui, mas também pega a região Norte. Esse mate é aquele do Uruguai. É mesmo, pior que é do Uruguai mesmo. Essa cuia e essa bomba eu comprei lá. Mas a erva é daqui. Acabou a erva do Uruguai já, infelizmente. Ela acaba muito rápido, porque ela era muito boa. Aí agora eu tô usando a erva daqui mesmo. Tô usando a madrugada. Eu gosto da erva que é pura folha, né? Porque senão ele fica entupido demais o mate. Bom, então vamos voltar aqui, ó. Eu até esqueci de colocar no PowerPoint, que pega a região norte também aqui, que é um pouco de Tocantins, tá? Mas é centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Então pega todas essas regiões, tá? O Cerrado, ó, só para vocês terem uma noção, a área real oficial do Cerrado era justamente essa daqui. E hoje em dia se reduziu a esses pequenos pontos. Então o Cerrado, como eu falei, também é uma vegetação que tem uma altíssima diversidade, né? E muito desmatado, logicamente, ele vai ser um hotspot. Bom, domínio do Cerrado. O clima do Cerrado, pessoal. O clima do Cerrado é o clima tropical semiúmido, tá? Ele é semiúmido, porque ele não é úmido o ano todo. Aí a gente tem que lembrar daquelas duas massas de ar, né? Massa equatorial continental e massa tropical continental. A massa equatorial continental é uma massa de ar que nasce em cima da Amazônia. E aí, quando ela sai de cima da Amazônia e chega no centro-oeste, ela leva chuvas para o centro-oeste, certo? Então, o verão é chuvoso, porque a massa equatorial continental, a massa de ar que está sob a Amazônia e se distribui depois pelo Cerrado brasileiro, pelo centro-oeste, traz chuvas, certo? Então, massa equatorial continental, quente e úmida, faz o verão ser chuvoso. Já o clima do Cerrado, ele também vai sofrer com a massa tropical continental.
que é a única massa brasileira que é seca, né? A única massa do Brasil que não tem umidade, a única massa do Brasil que é considerada seca, é a massa tropical continental, que vai para o cerrado nos meses de inverno. Então, a massa equatorial continental, úmida, chuva. Massa tropical continental, seca, não vai trazer chuvas durante o inverno. Então, verão chuvoso e inverno seco, pela interação dessas duas massas de ar, tá? Bom, o relevo do Cerrado brasileiro. Pessoal, o relevo do Cerrado, ele é basicamente composto por planaltos, só que são os planaltos centrais do Brasil. Não é que nem os planaltos da Amazônia, desculpa, que nem os planaltos do Mares de Morro, que são planaltos acidentados, planaltos cheios de morros, em formas de meia laranja. O planalto do Cerrado é um planalto feito de chapadas, tá? Então, o planalto de chapadas, deixa eu trazer aqui uma fotinho para vocês. Ó, lá no fundo a gente consegue ver, lá atrás, é só para prestar atenção no relevo aqui, tá? Lá atrás, ó, as chapadas. Isso aqui é um planalto de chapada. É um planalto com topo reto. Ó, o topo vai ser mais plano, o topo não vai ser acidentado e ondulado. Então, planalto de chapadas, essa é a característica do Cerrado, tá? E é importante destacar que vários rios brasileiros nascem em regiões do Cerrado. Então, o Cerrado é importantíssimo, preservar o Cerrado é importante para preservar as nascentes de vários rios brasileiros, como o Rio Paraná, por exemplo, né? Nasce uma região do Cerrado, o próprio Rio São Francisco, na verdade, o Rio São Francisco ele nasce uma região da Mata Atlântica, mas ele passa por regiões do Cerrado. Então, tem vários rios brasileiros que nascem naquela região, o Rio Araguaia, Tocantins, né? Na aula de hidrografia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante preservar o Cerrado brasileiro para preservar os rios brasileiros, né? Então, lembrar dessa importância relacionada à quantidade de rios que tem ali no domínio do Cerrado. Além disso, o Cerrado, pessoal, tem um solo considerado acidificado, um solo ruim para se plantar. O balanço do pH daquele solo, né, ele é muito ácido, pessoal. Por quê? Esse solo está acostumado com metade do ano cair chuva e outra metade do ano cair seca. E aí, como cair seca é bom, né? Cai chuva e não cai chuva na outra metade do ano. Então, ele está adaptado a essa variação de chuvas, é uma vegetação tropófila, né? O solo vai ficando carregado de alumínio. O solo ele vai criando uma camada em cima, né, que a gente chama de canga. Essa canga, ela acaba ficando, às vezes, até mesmo impermeável. Isso acontece quando o solo está desprotegido, quando aconteceu muito desmatamento, e aí a chuva vem e deixa mais acidificado ainda, né? Então, o solo do Cerrado é um solo meio ácido, tá? Ah, senhor, mas se é um solo ácido, se não é um solo muito bom, por que os caras foram plantar soja no Cerrado? Justamente porque a agricultura evoluiu. A agricultura descobriu métodos de plantar em ambientes com solo ácido, que é o caso do Cerrado. Então, a gente tem que pensar que a tecnologia ela favorece algumas coisas, no caso do Cerrado, favoreceu o seu desmatamento, certo? Então, solo latossolo ácido, é um solo muito ácido. Pessoal, se em alguma questão, presta atenção nisso, se alguma questão colocarem para vocês, vegetação, adaptada a um ambiente com solo acidificado ou solo carregado de alumínio. Pensou em solo ácido, pensou em solo cheio de alumínio, tem que pensar no Cerrado, tá? Principalmente quando eu falo do Brasil. No Brasil, falou em vegetação com solo ácido, é o Cerrado, tá, pessoal? Beleza. Então, solo, relevo, clima, localização. E agora, falar um pouco das características básicas dessa vegetação, tá? Primeiro, quando a gente compara a vegetação do Brasil, o Cerrado brasileiro, com outras vegetações do mundo, a gente vai dizer que o Cerrado, pessoal, é um tipo de savana, tá? Existe a savana africana, que é aquela bem característica dos programas que nós vemos no Discovery Channel, no National Geographic, ou ainda Rei Leão, ou ainda Madagascar, enfim, todos esses desenhos, né, retratam bem a savana. Então, o Cerrado é um tipo de savana, é uma vegetação parecida com a savana. Por quê? O Cerrado tem um clima parecido com o da savana, o Cerrado tem portes de vegetações parecido com o da savana, tá? Então, é um tipo de savana. Então,
O cerrado é uma vegetação que tem uma alta diversidade e o seu porte é variado. Não é que nem a Amazônia e a Mata Atlântica, que é só árvores. Tá? O cerrado brasileiro ele vai ter, além de árvore, ele vai ter arbusto e vai ter herbácea. Então, o cerrado tem uma variação de portes gigantesca. Tá? Beleza. Ó, tropófila, adaptada à variação de umidade. Te lembra desse termo? Verão chuvoso, massa equatorial continental, inverno seco, massa tropical continental, faz ela estar adaptada a essa variação de chuvas e é a vegetação chamada de tropófila, tá? Então, vegetação tropófila. Vegetação semidecídua. Algumas espécies da vegetação perdem as folhas na estação seca, tá? Ela não é decídua, ela não é caducifólia, ela é semi, quase. Algumas vegetações perdem parte, né, da folha em uma época do ano. E uma forma dela se adaptar a essa variação de chuvas, pessoal, é que a vegetação do cerrado, ela vai ter primeiro raízes profundas e longas, né? Porque na época de seca, a chuva não vem, a água não vem de cima. Então ele vai ter que pegar a água ali embaixo, no subsolo. E aí ela vai descer no máximo que ela pode para pegar água nesse subsolo, tá? E ela sofre também com queimadas cíclicas. Então é normal, né, não é ocasionado pelo homem e pela mulher, né, as queimadas no cerrado. O cerrado ele sofre com queimadas cíclicas. Inclusive, as queimadas estabelecem uma dinâmica importante para quando começar a chover de novo. Porque quando rolam aquelas queimadas, as cinzas da vegetação ficam sobre o solo. E aí, quando chove, a chuva vai fazer com que essas cinzas penetrem no solo e essas cinzas vão servir de nutriente para a vegetação crescer de novo. Então, as queimadas cíclicas têm alguma certa importância para o cerrado brasileiro. Em áreas da savana, né, a população da savana africana, no caso, a população que vive nesses espaços acaba fazendo uma prática de queimadas, né, de forma a melhorar a sua plantação agrícola. Então, para aquela vegetação, para a vegetação do cerrado, algumas queimadas, né, as queimadas cíclicas que acontecem, trazem benefícios, certo? Não estou dizendo que é para sair tocando fogo em tudo, não, pelo amor de Deus. A adaptação natural do cerrado a uma queimada cíclica, ela existe, certo? Bom, eu vou parar por aqui agora para a gente fazer o nosso intervalinho, 10h10. Aí, tipo, um pouquinho antes das 10h30 a gente está voltando, tá? Por quê? Isso aqui é a característica do cerrado de uma forma geral, né? Isso aqui é falando do cerrado como um todo, tá? E aí, no próximo período, a gente vai aprofundar o cerrado. Porque dentro do cerrado, a gente falou aqui, ó, tem um porte variado. E se olhar para o cerrado, ó, vai ter vegetação de pequeno porte, formação campestre, formação savânica, que é basicamente feita de arbusto, e formação florestal, que é basicamente feita de floresta. Então, daí a gente vai separar, vai ver o que é um campo limpo, o que é um campo sujo, o que é o cerrado, o que é o cerradão. Essas variações da vegetação do cerrado nós veremos agora no próximo período, certo? Então, vamos para o nosso intervalo. 10h30 estamos de volta para continuar falando do cerrado brasileiro e dos problemas que ele vem sofrendo, das características deles. Certo, pessoal? Então, bom intervalo para vocês. Aproveita para ir no banheiro, encher a canequinha de café aí, ou fazer um mate, né, e tal. Depende do teu gosto. Nos vemos daqui a 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos. Estamos de volta. Certo, pessoal? Gostaria de pedir encarecidamente para vocês que no próximo período vocês participem comigo. Porque eu não sei se vocês estão me entendendo, eu nem sei se vocês estão aí, né? Tá rolando uma crise. Porque é difícil ficar falando só pro computador aqui, porque, enfim, vocês devem me entender, tá? Então, no próximo período nos falamos um pouquinho melhor, tá? Muito obrigado, Rita. Meu Deus, tu acabou de definir muito bem, Tainá. É a quarentena, nem me fala. Nem um cachorro me aguenta mais, pessoal. Nem um cachorro me aguenta mais. Inclusive, vou ver se eu consigo fazer um carinho nele ali agora, tá? Então, bom intervalo. Até daqui a pouquinho já voltaremos, certo? Então, nos vemos daqui a pouco. Beijinhos.
Voltamos então, pessoal. Vocês estão por aí? Estão de volta? Beleza. Obrigado pela resposta, Tainá. Já sentiu a minha quarentena aí e já respondeu rapidinho, né? Então, vamos retomar aqui nossos estudos, certo? Obrigado pela resposta, Rita. Fico feliz. Vou projetar, então, aqui a tela para vocês. É esta tela aqui. Beleza. Deixa eu pegar um negocinho para anotar. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat que eu tô de olho, tá? Vamos dar, então. Vamos dar início à nossa continuação da aula, certo? Então tá, foi. Seguinte. Então, a gente estava falando sobre as características de forma geral do cerrado, né? Agora eu vou falar com vocês sobre as divisões de vegetação que a gente pode ter no cerrado. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Espero que não caia. Então vamos lá. Seguinte, meus queridos. Quando a gente fala do cerrado, a gente falou que ele tem um porte variado. Então vai ter agrupamentos diferentes de vegetações no cerrado, tá? E o cerrado é uma das, junto com a Amazônia e a Mata Atlântica, é uma das vegetações que mais aparece na nossa prova, tá, pessoal? O Enem gosta bastante de cobrar o cerrado de vocês. A URGS, mesma coisa. E eles costumam cobrar vegetações que tomam boa parte do Brasil. Cerrado e Amazônia são duas delas, são duas que eles costumam falar bastante, tá? Então, vamos dar continuidade aqui para falar das diferentes características do cerrado, tá? Então, de forma geral, essa é a classificação. Mas quando a gente vai ver cada formação do cerrado, a gente vai ver que existem algumas diferenças, tá, pessoal? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, eu peguei lá no site da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas em Agropecuária, tá? E a Embrapa, ela também faz pesquisas sobre as paisagens naturais do Brasil, certo? E aqui eles separaram várias características de vegetação que tem dentro do cerrado, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter o cerrado, que é um tipo de formação savânica, que é essa que vocês estão vendo no mouse está passando, que vai ser mais composta por vegetação bem variada, tanto de pequeno porte, quanto de médio, quanto de grande porte. Tem as formações campestres, que são de pequeno porte, e as formações florestais, que são de grande porte. Então, aqui nós temos os três portes de vegetação, grande, médio e pequeno, tá? Vamos dar uma olhada, então, como é que funciona. De forma geral, essas são as principais formações florestais do cerrado brasileiro, tá? Campo limpo é o tipo de vegetação do cerrado que aparece, que é só grama, tá? Sem nenhum tipo de árvore, sem nenhum tipo de arbusto compondo a vegetação. É basicamente gramíneas, é basicamente gramas, tá? Então, campo limpo. Campo limpo, tu tem que imaginar, pessoal, lá o plano de fundo do Windows XP, não sei se vocês chegaram a pegar a época do Windows XP. Chegaram? Acho que sim, né? Vocês não são tão jovens assim. O Windows XP, aquele que tinha o plano de fundo que era um gramado verdinho, bem bonitinho e tal, isso seria a ideia de um campo limpo. Só vegetação de pequeno porte, só gramíneas, né? Pois é, o Windows XP nos traz essa pequena lembrança aí, então. Então ela não é tão novinha também, porque ela teve acesso ao Windows XP, né? Bom, vamos lá, então. Campo sujo, pessoal, é o tipo de vegetação, que aparece a gramínea misturada com arbusto, dá uma impressão de estar um pouco mais sujo, tá? O cerrado, pessoal, ele é basicamente feito de arbustos, vegetação tipo cerrado é arbustos, basicamente. O cerradão, que são mais compostas de árvores, tá? Então, campo limpo, campo sujo, cerrado e cerradão, basicamente são as mais importantes. Vamos ver as características aqui, ó. Campos limpos, somente herbáceas. Campos sujos, herbáceas e arbustos, certo? Campos de cerrado, são alguns arbustos com algumas árvores. Cerradão, árvore, tá? Essas 4 primeiras que eu vou circular aqui para vocês são as mais importantes
das formações que nós temos no cerrado, das formações vegetais, tá? Campo sujo, campo limpo, campo sujo, campo de cerrado e cerradão. Essas que eu acabei de circular são as mais importantes, certo? Mas também nós temos no cerrado algumas outras vegetações. Nós temos no cerrado vegetações que têm característica de xeromorfismo, como a vegetação da caatinga, que a gente já vai ver. Então, algumas partes do cerrado, a conhecida mata seca, tem características de xeromorfismo. São vegetações que estão em alguns espaços aonde o subsolo não tem tanta água, por aí vai, tá? E nós temos também a mata de galeria, que é tipo uma mata ciliar. Ó, nessa imagem fica bem fácil de perceber que mata de galeria é bem parecido com uma mata ciliar, tá? Está próximo a alguns rios pequenos, alguns riozinhos que passam, alguns corpos d'água que passam, mata de galeria, certo? Bom, apesar dessas quatro, campo sujo, campo limpo, campo de cerrado e cerradão serem as mais importantes, a prova do Enem, no ano de 2018, se eu não estou enganado, cobrou e pediu para vocês o que eram as veredas, tá? As veredas são um tipo de vegetação que aparece no cerrado que tem relação com o lençol freático, tá? Então, por exemplo, o cerrado está adaptado àquela variação de chuvas, né? Só que no caso das veredas, pessoal, as veredas é uma formação de vegetação que tem no cerrado que sempre vai ter acesso à água. Porque a principal fonte de água das veredas não está relacionada com a água que cai de cima, não está relacionada com a chuva. A fonte de água das veredas está relacionada com o seu subsolo, tá? Então, as veredas são um tipo de vegetação do cerrado que são verdes o ano todo, têm disposição de água o ano todo, porque elas têm relação com o lençol freático, tá? E é interessante notar, por exemplo, o comportamento animal, né? No cerrado brasileiro, nas épocas de seca, os animais, eles costumam ir para as regiões das veredas, porque são as áreas que mantêm a umidade daquele espaço, né? Então, deixa eu apagar só esse negócio para a gente conseguir olhar as imagens direitinho. Então, ó, isso aqui é um cerrado. Desculpa, isso é um cerradão. Ó, a definição de cerradão é basicamente feito de árvores, tá? Então, árvores um pouco mais eretas, isso aqui é o cerradão, tá? Isso aqui é um campo sujo, ó, herbácea com arbustos, né? Que é bem parecido com o cerrado. Então, isso aqui já é a característica do cerrado, ó, um monte de herbácea com os arbustos no meio, dando uma noção de sujeira, uma poluição visual, tá? E essas são as veredas, ó. Tem a vereda, está associada ao lençol freático e vai ter uma área úmida o ano inteiro, apesar da época de seca, tá? Então, uma importância para o cerrado que as veredas têm é justamente uma delas é a manutenção da umidade. A umidade do cerrado ela se permanece constante próximo a essas áreas de veredas, porque as veredas elas estão associadas ao lençol freático. Beleza, então. Então, campo sujo, cerradão, cerrado, campo limpo, mata de galerias, veredas e mata seca, certo? Aqui está bem detalhadinho e eu separei para vocês as mais importantes. Ó, percebam, aqui onde está meu mouse é a mata seca, tá? A mata seca, pessoal, ela está relacionada a regiões, tem que pensar o seguinte, ó, o solo é a parte em vermelho. Então, onde eu tenho um solo espesso, né, como é o caso aqui, por exemplo, das veredas, ó, aqui tem água no subsolo. Já na mata seca, é quando o solo é mais fino, porque não vai mais ter tanta água assim. Então, vários fatores vão influenciar na formação dessas vegetações. A hora é a proximidade da água, hora é a profundidade do solo, mas de forma geral, tu tem que saber essas características que a gente falou e aprofundar sabendo cada formação que tem dentro do cerrado. O Enem cobrou as veredas já de vocês, tá? Beleza. Outra questão que o Enem também cobrou de vocês foi uma questão falando sobre os impactos que o cerrado sofre. E o cerrado brasileiro, ele é o outro hotspot, né? Assim como a gente tinha falado. O cerrado brasileiro, primeiro, tem uma alta diversidade. Segundo, já foi muito desmatado. Só que é importante a gente separar as épocas, separar os tempos, tá? Ó, Mata Atlântica é desmatada desde o início da invasão dos portugueses aqui na América, né? Depois da Mata Atlântica, uma outra vegetação que começou muito a ser desmatada foi o cerrado, só que a partir da década de 50, 60 do século passado, tá?
ali na década de 50, década de 60, pessoal, a gente teve muito desmatamento acentuado no Cerrado, porque foi quando a gente descobriu práticas agrícolas que faziam com que nós conseguíssemos plantar no Cerrado. Então, o Cerrado brasileiro começa a sofrer muito a partir da Revolução Verde, a partir da evolução da agricultura, certo? Então, a agricultura ela é um ponto-chave, a evolução da agricultura é um ponto-chave para a gente entender o desmatamento do Cerrado brasileiro, que começa com o cultivo da soja, né, e a criação de gado. Hoje em dia são os dois principais responsáveis por esse desmatamento. Então tem que imaginar o seguinte, começou no Cerrado e foi avançando até chegar nas bordas da Amazônia, que fazem o arco do desmatamento da Amazônia, certo? Então o Cerrado brasileiro antecedeu, dá para dizer assim, o desmatamento que hoje já está na Amazônia, tá? Então o Cerrado é uma das vegetações também bastante devastadas. Beleza. Próximo domínio morfoclimático, fechamos o Cerrado. Então, ó, falamos das três mais importantes até agora. Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Agora vamos falar da Caatinga, tá? A Caatinga é outro tipo de vegetação que aparece no Nordeste brasileiro. Ó, pessoal. Dá pra gente ver aqui, ó. O que tem em Caatinga, nesse mapa que vocês estão vendo, é o que está em amarelo, tá? O que está em laranja é um pouquinho de Cerrado e o que está em verde é um pouquinho de Mata Atlântica. Mas isso que está em amarelo é a Caatinga. Vocês podem ver, a Caatinga ela ocupa a parte interiorana do Nordeste, né? O litoral do Nordeste não tem Caatinga, as praias que as pessoas costumam visitar não tem Caatinga. A Caatinga ela está mais relacionada à região interiorana, tá? Podem ver, alguns estados são basicamente feitos de Caatinga, tipo o Ceará, né? O Ceará, a maior parte dele é feito de Caatinga, Rio Grande do Norte, mesma coisa, Paraíba, a mesma coisa. Só as áreas litorâneas têm características de maior umidade, né? Então, vamos falar um pouco da Caatinga, ó. A Caatinga, ela aparece no Nordeste, mas não é em todo o Nordeste. É numa sub-região do Nordeste. Quando a gente regionaliza o Brasil, né, e regionaliza o Nordeste, a gente vai olhar para o Nordeste como uma área bastante heterogênea, uma área bastante diversa, tá? E a gente classifica da seguinte forma, ó. No litoral, a gente tem a chamada Zona da Mata, que é a zona da Mata Atlântica, a zona úmida. Aí a gente vai ter o Agreste, né, entrando no interior, e depois do Agreste que a gente tem o Sertão Nordestino. Então, o Sertão Nordestino é uma sub-região do Nordeste onde nós temos a Caatinga, certo? Mas a Caatinga, ela pega um pouquinho, né, de Minas Gerais. Eu coloquei norte aqui, tem que tirar, não pega... Ah, sim, desculpa, norte de Minas Gerais, aí sim, né? Região norte não, mas o norte de Minas Gerais tem um pouquinho de Caatinga também, tá? E aqui, ó, Rio São Francisco. O rio mais importante da Caatinga, esse é onde eu estou passando o mouse aqui. Esse corpo d'água aqui, o Rio São Francisco, é o rio perene da Caatinga. É o rio que nunca seca, tá? Beleza. Então, o clima da Caatinga, pessoal. Esqueci de botar o título ali, mas depois eu acrescento para vocês. A Caatinga, ela tem um clima tropical semiárido. Não é um clima totalmente árido, né? A Caatinga, ela está adaptada a secas. A seca que ocorre na Caatinga é de maio até outubro, né? Então, nós estamos no momento de seca da Caatinga agora. Mas lembrando que a Caatinga, de forma geral, o Nordeste brasileiro, sofre, né, variações climáticas ligadas ao El Niño e La Niña. Então, se lembrar que numa época de El Niño, a seca é muito maior, tá? E lembrar que numa época de La Niña, as chuvas são bastante intensas nessa região. Enfim, eu acabei de me lembrar um meme. Vou falar só para dar uma descontraída, tá? Vocês manjam que é muito comum as pessoas fazerem tipo aquelas festas de revelação de sexo do bebê, né? Estoura o balão, se é azul é menino, se é rosa é menina, essas coisas aí. Eu vi uma sugestão, podia ser o seguinte, né? Menos heteronormativo, né? Que é o seguinte, para causar uma curiosidade nos pais, tu vai pegar uma bacia cheia de água, tá? Seguinte, quem sabe o sexo do bebê vai, antes de dar essa bacia cheia de água, vai esquentar ou esfriar a água. Aí o cara tem que saber geografia, né? Então, para revelar o chá do bebê, os pais vão ter que botar a mão dentro desse balde de água. Se o balde de água estiver quente,
é El Ninho. Se o balde de água estiver frio, é Laninha, fazendo uma relação com o Pacífico estar quente ser El Ninho e o Pacífico estar frio ser Laninha. Enfim, desculpa, informações desnecessárias, mas eu me lembrei desse meme. Eu achei uma forma interessante de revelar o sexo do bebê, né? Mas enfim, vamos lá. Então, lembrando que a Caatinga ela pode sofrer com a Laninha e o El Ninho, né? Que lembrando que a dinâmica de chuvas ela interfere um pouco, é interferida pela El Ninho e Laninha. Chá de revelação de profs da geografia, perfeito, né? Então, até se um dia eu tiver um baby, vou fazer um chá de revelação desse jeito. Bom, vamos lá. É o relevo da Caatinga. Pessoal, é uma coisa importante falar sobre o relevo. Eu sei que essa imagem não está com uma qualidade muito boa, mas ela já é o suficiente para a gente enxergar onde é que aparece a Caatinga, tá? Eu vou circular para vocês em amarelo. Onde é que nós temos a Caatinga? Aqui. Essa região aqui, onde a gente encontra a Caatinga, tá? Onde eu circulei de amarelo. A Caatinga ela tem uma característica climática seca, principalmente pelo relevo que tem na volta dela, tá? Imagina o seguinte, aqui onde eu vou botar verde, aqui está a Amazônia, tá? A umidade que viria da Amazônia em direção... Opa, peraí. A umidade que viria da Amazônia em direção à Caatinga, ó, pessoal, ela é barrada por esse planalto agora que eu vou pintar de rosa. Então, ó, opa, peraí. Esse planalto aqui barra a umidade que vem da Amazônia, tá? Já esse planalto aqui, o planalto da Borborema, ele barra toda a umidade que viria, pessoal, do Oceano Atlântico. Ó, umidade do Oceano Atlântico aqui viria para a Caatinga, né, por esse caminho. E aí a gente viu que existe uma chuva orográfica, né? A chuva orográfica é a chuva de relevo. Então, tu imagina o seguinte, aqui desse lado, vou pegar um negocinho, aqui desse lado acontece chuva orográfica, tanto que vai abastecer o rio Parnaíba, né? A escarpa de Ibiapaba, né? Ou Serra de Ibiapaba, ela barra a entrada de umidade que viria da Amazônia e o Planalto da Borborema barra a umidade que viria do oceano. Então, a Caatinga ela acontece nessa área que está em amarelo, que eu pintei para vocês, porque os relevos que estão na volta dela não deixam a umidade chegar na Caatinga. Então, a depressão sertaneja, depressão, é uma área mais baixa do que o seu entorno. Então, o relevo da Caatinga ele é muito característico. Quando a gente falou do Cerrado, o Cerrado ele tem os planaltos e chapadas. A Amazônia tem planalto, planície e depressão, só que tudo plano, né? A Mata Atlântica é o relevo escarpado. A Caatinga é uma depressão. A Caatinga é uma área mais baixa em relação ao que está à sua volta. E por ser mais baixa, a umidade acaba não conseguindo passar para essas regiões da depressão sertaneja, tá? Não sei se vocês entenderam essa relação dos relevos na volta para fazer com que aqui não chova, né? Então, nós teremos formações de nuvem de um lado, até vou botar aqui um azulzinho. Então, vai ter nuvem se formando aqui e vai ter nuvem de chuva se formando aqui, né? O barlavento dos dois lados chovendo, mas na região da Caatinga, seca total, tá? Essa é uma das explicações que nós trazemos para a Caatinga brasileira ter um clima tão seco, essa região do Brasil ter um clima tão seco. Não é uma explicação 100% aceita, não é uma explicação que é unanimidade, até por não ser um único motivo, tá? Mas são coisas que envolvem a questão natural, que influenciam nas poucas chuvas que tem esses espaços, certo? Então, eu vou apagar aqui, para a gente voltar a falar da Caatinga. Então, feito o carreto, entendemos como é que o relevo influencia na Caatinga, então. Então, vocês podem ver, né, pessoal, como uma coisa está ligada à outra, né? A gente tem que saber os tipos de chuvas para ter uma pequena noção de como é que isso aqui vai ser interferido, pela natureza, né? Beleza. Solo da Caatinga, pessoal. O solo da Caatinga é um solo raso, pequenininho, rasinho assim, e pedregoso. Tem pouca matéria orgânica. Quando a gente olha para a Caatinga, né, pessoal, a gente vai pensar nela uma vegetação
ligado ao ambiente seco, e olha só que é um solo com pouca matéria orgânica. Tu vê pedras na superfície do solo, tu não vê uma graminha, tu não vê um solo úmido, preto, assim, cheio de humus, né? Tu vai ver, basicamente é pedra, parece um saibro, parece um areião, né? Porque falta matéria orgânica nesse solo, tá? Essa foto que vocês estão vendo, ela foi muito provavelmente tirada na época de chuvas, porque ela tem um monte de verde lá atrás, ó, pessoal. Vegetação cheia de verde, né? Na época de secas, esse verde todo desaparece, e aí basicamente vai ter cactos mandacarus, né? Xique-xique, que são cactos que aparecem nessa região. Bom, beleza, então lembrar que o solo não é um solo bom para plantar, é um solo ruim, é um solo raso com pouca matéria orgânica. Ó, trouxe aqui uma representaçãozinha daquela página que eu falei para vocês na semana passada, né? Árvore Sua Linda é o nome dela. Desculpa, Árvore Ser Tecnológica. Água Sua Linda é outra página. Na aula de geografia eu vou falar sobre ela. Ó, uma característica do cerrado, ó. De outubro a março, que é quando está tendo chuvas, né, a vegetação ela fica mais verde. E de maio a setembro, a vegetação fica com essa aparência pela seca, certo? Então, a aparência da caatinga ela muda de metade do ano para outra metade do ano por conta da quantidade de chuvas, tá? E aqui é interessante, tu acessar esse material lá nessa página do Facebook que eu falei para vocês, tem um PDF lá que é o Atlas, né, da Caatinga. Se tu quiser te aprofundar nos estudos da Caatinga, tu baixar esse PDF, bem interessante, uma leitura bem legal. Bom, outra coisa importante. A Caatinga é um tipo de vegetação que só existe no Brasil. É um agrupamento, uma formação vegetal única, tá? Ela é endêmica daqui, ela só existe no Brasil. Nenhum outro lugar do planeta tem uma vegetação igual à caatinga, tá? E aqui, o que significa caatinga? Mata branca, tá? Mata branca justamente por ela ficar com essa coloração na época de secas, tá? Ela faz isso na época seca para economizar energia. Então, vamos ver as características da caatinga. Ó, a caatinga, então, é uma vegetação xerófita. Xerófita é aquela que está adaptada ao ambiente seco, sem umidade, tá? Os galhos da caatinga vão ser secos e tortuosos e com raízes longas, porque esse é o mecanismo de defesa que ela tem para se adaptar à falta de chuvas, tá? Ela vai ter árvores e arbustos espinhentos, principalmente bromélias e cactáceas, né? São vegetações que aparecem bastante na caatinga. E a caatinga ela é considerada semidecídua ou decídua, depende do autor que for descrever, e depende da formação vegetal do espaço de fato que ele está tratando com vocês. Então, lembrar das principais características: relevo e o xeromorfismo da caatinga, tá? Então, é isso sobre a caatinga. Agora, um pouco sobre os impactos que ela vem sofrendo, tá? A caatinga, ela sofre impactos, pessoal, também desde o momento que os portugueses invadiram o Brasil, tá? Porque no litoral, depois de tirar todo o pau-brasil, eles implantaram a cana-de-açúcar, e para dentro, para o interior do continente, né, eles fizeram os engenhos, criavam gados e por aí vai. Então, a caatinga ela já sofreu a introdução do gado no início também da colonização ali, tá? Então, de tanto aquele solo ser utilizado, de tanto aquela água ser utilizada num local onde não tem mais tantas chuvas, pessoal, a caatinga ela está sofrendo um processo de desertificação. Desertificação pode ser entendido como um processo que degrada o solo, degrada o ambiente, mas também degrada a questão social, né? A desertificação é literalmente tornar o deserto. Mais de 30% da superfície do planeta está passando por esse processo de desertificação. As bordas do deserto de Saara, o que nós chamamos de Sahel é a borda do Saara, está passando por um processo de desertificação, né? Então, a caatinga é uma dessas áreas, é uma das áreas do Brasil, na verdade, só áreas da caatinga e do Cerrado que estão passando por esse processo. Ali em norte de Minas Gerais, algumas áreas do Cerrado estão passando pelo processo de desertificação. Mas a desertificação ela tem relação principalmente com a caatinga, pelo uso excessivo tanto do solo quanto dos recursos hídricos. De tanto utilizar aquela água,
de tanto utilizar aquele solo que já é empobrecido, já tem pouca água, eu vou esgotando esses nutrientes, deixando a caatinga se tornar um deserto, tá? Então tem ligação com os usos da caatinga, tá? Tanto desmatamento, quanto o uso excessivo do solo, quanto as práticas agrícolas que não são tão sustentáveis, tá? Então, a agricultura se utilizando de irrigação e também de queimadas, porque... Vocês já trabalharam agricultura com o pastor? Não sei se vocês já falaram sobre os sistemas agrícolas com o professor Pastor, porque os sistemas agrícolas, tem um dos sistemas agrícolas que nós chamamos de sistema agrícola itinerante, que é o sistema agrícola que está relacionado às queimadas, né, para abrir áreas para plantar. Isso é uma prática muito comum na caatinga brasileira, tá, pessoal? Então, beleza. E outro problema da caatinga é o extrativismo vegetal para a lenha, mas é isso daí, fechou a caatinga, tá? Então aqui nós temos um mapinha, só para representar para vocês. A região do clima semiárido é o que está em amarelo, e essas áreas que estão em preto, pessoal, são as áreas que mais vêm sofrendo o processo de desertificação, tá? Então essas áreas em preto aqui estão relacionadas com a desertificação, várias áreas, tá? Beleza. Bom, seguinte, trabalhamos as principais formações vegetais, tá? As principais, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica ou Mares de Morro e Caatinga. Essas 4 são as fundamentais. Agora a gente vai começar a falar de outras, acho que vai dar tempo de eu falar de mais uma, que é a Mata de Araucárias, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai finalizar essa parte. Aí, semana que vem, finalizamos vegetação. Vamos lá. Bom, Mata de Araucárias, tá, pessoal? Ou o domínio das araucárias. Esqueci, não botei o título aqui, mas depois eu vou colocar para vocês. Essa região que está em verde para vocês é a região onde acontece as matas de araucária, tá, pessoal? Então, percebam, região nordeste do Rio Grande do Sul, boa parte do Paraná e um pouquinho de Santa Catarina. Então, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Todas essas áreas que estão pintadas em verde têm uma coisa em comum: altitude elevada, tá? Então, uma coisa que é importante para nós termos a Mata Atlântica, desculpa, a Mata de Araucárias é uma elevação no terreno, é um planalto bastante alto, tá? E essa aqui é a araucária, né, pessoal? Pessoal, essa para mim é uma das árvores mais bonitas que eu já vi, enfim, que eu gosto. É uma araucária, as araucárias são uma das mais bonitas, eu acho ela muito linda. É uma vegetação bastante homogênea, né? Não tem tanta biodiversidade assim, já foi muito desmatada, né? Essa é a araucária, sempre acontece em planaltos, tá? Então, ó, características da araucária. Primeira localização, a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segunda coisa importante, o seu clima. É um clima subtropical úmido, tá? É aquele clima que tem as 4 estações bem definidas. Só que o inverno, ele é mais rigoroso na região de Mata de Araucárias, pela altitude, pelo relevo. Então, pela elevação, temos planaltos acima de 800, 1.000 metros, né? A Mata de Araucárias vai aparecer nessas porções aí, tá? Então, inverno rigoroso. Pessoal, o relevo da Mata de Araucárias é um relevo do Planalto Meridional, que é o Planalto do sul do Brasil. A gente ainda não falou de relevo, mas eu vou já meio que dar uma introdução para vocês. O Planalto Meridional. Meridional é sinônimo de sul, tá? Então, Planalto do sul do Brasil. Esse Planalto, ele foi formado quando a América se separou da África. Quando o continente americano se separou do continente africano, saiu magma, né? E esse magma se derramou e formou este planalto, que é o Planalto Meridional. Então, o Planalto Meridional é o planalto arenito-basáltico, também que chamam, feito de basalto, uma rocha magmática, né? Beleza, então formado lá na época que nós nos separamos do continente africano. O solo, pessoal, aí é uma coisa importante, tá? O planalto, ele é feito de basalto, uma rocha magmática que tem muito ferro. E a gente tem que pensar, essa rocha magmática, ela se desgasta e o solo surge dela, tá? O solo da Mata de Araucárias é um dos solos mais ricos do Brasil, se não o mais rico,
tá? Que é o solo de terra roxa. Ele recebe esse nome, pessoal, por ele ter muita riqueza em ferro. O ferro é a principal riqueza que ele tem, porque é o que o basalto vai gerar para esse solo. Então, o solo rico em ferro, pessoal, é uma característica da mata de araucárias. Um solo extremamente fértil. É terra roxa, mas é um solo avermelhado, tá? Porque eu não sei, não sou italiano, tá? Mas esse termo terra roxa tem a ver com a colonização dos italianos, né? Vermelho, eu não sei como é que é vermelho em italiano. Deixa eu até procurar aqui. Vermelho em italiano. Ó, rosso. R-O-S-S-O. Isso assim é vermelho em italiano. Então, o rosso, rosso. Muito obrigado, Tainá. Rosso, roxo, roxa, né? Então, fomos abrasileirando, de rosso virou roxa. Então, terra roxa é a terra avermelhada, principalmente pela colonização dos italianos. Então, já vai fazendo conexões aí. Os italianos vieram para o Brasil, né? Principalmente na época da expansão das plantações de café. Foi um momento histórico que eles vieram para cá. Então, a relação da mata de araucárias, do solo de terra roxa com os italianos é bem importante, tá? Então, terra roxa muito fértil, não é à toa que já foi bastante utilizada, tá? Bom, o nome científico, dá para dizer, muito obrigado pela, né, Tainá, pela interação aí. Nome científico dá para se dizer é uma floresta subtropical ombrófila mista, ou às vezes chamada de ombrófila aberta, tá? Então, é uma floresta bastante espaçada, ó. Se tu olhar, as árvores elas não estão coladas umas nas outras, elas estão esparsas, uma distante da outra, tá? Beleza. Pessoal, se lembrar das folhas. As folhas das araucárias são acicufoliadas ou ainda aciculifoliadas, folhas pequenas e pontiagudas, tá? E a mata de araucárias ela é uma vegetação muito homogênea. Ela tem árvore com campo, tá? Tem duas coisas muito gaúchas que vêm da mata de araucárias. Uma delas é essa daqui, né? Não a cuia, né? Mas a erva mate. Naturalmente, a erva mate é da mata de araucárias, é uma erva que se cria nessa região. E outra coisa mais gaudéria junto ainda é o pinhão. Pinhão e mate. Faz tempo que eu não como pinhão. Saudades pinhão. Mas pinhão e chimarrão. Duas características importantes do sul do Brasil, né, do gaúcho. Então, isso está relacionado com a presença da mata de araucárias, tá? Então, a questão da vegetação homogênea, por ela ser feita basicamente uma espécie que é a araucária angustifolia, tá? Que a araucária também pode ser chamada de pinheiro do Paraná, tá? Pinheiro do Paraná ou araucária são exemplos, tá? Beleza. E os impactos? Pessoal, a araucária, ela já foi muito desmatada, tá? Naturalmente, resta mais ou menos uns 3, 4% da araucária normal, das áreas de araucária. Por que ela já foi muito desmatada? Primeiro, quando os italianos chegaram aqui no sul do Brasil, eles tinham que erguer suas próprias casas e fazer os seus próprios móveis. E eles se utilizaram da madeira da araucária para fazer isso. Porque a madeira da araucária é uma madeira muito boa. Porque é uma madeira resistente, é considerada uma madeira nobre, tá? Então eles foram desmatando, tinha várias mesmo, vamos desmatar para construir nossas casas. Não sei se vocês são da época, hoje em dia já não é muito comum, mas teve uma época que era muito comum as pessoas falarem e comprarem os móveis de gramado. Os móveis de gramado são móveis de extrema qualidade, que hoje em dia já não são mais tão frequentes assim, porque os móveis de gramado eles eram feitos com madeira de araucária. Hoje em dia tu não pode cortar a araucária aleatoriamente, a araucária era protegida, né? Então, de tanto ela já ser desmatada, a araucária hoje em dia tu não pode cortar por qualquer motivo, tá? A não ser que ela tenha um risco iminente de cair, ou no caso de uma indústria de móveis, para ele cortar uma araucária, ele tem que plantar outras 100. Porque a araucária ela tem um tempo para crescer, enfim, é uma vegetação que já foi muito desmatada. E outra, ela vem sofrendo o impacto, pessoal, da plantação da irmã dela, da prima dela, melhor dizendo, que são os pinos.
Porque pinos e araucária são espécies diferentes. A araucária é natural daqui, tá? E a araucária, ela depende, né, de uma relação ecológica mais complexa do que o pinus para se dispersar. A araucária, ela precisa da gralha azul, ela precisa de pássaros, de aves, que vão ajudar na dispersão da semente dela, tá? Já o pinus não. O pinus bateu um vento, bateu uma brisa, pessoal, já nasceu o pinus. Então, o pinus ele cresce mais rápido, é mais fácil de plantar, e aí o pinus ele foi sendo introduzido para substituir a araucária, para produzir folhas e móveis. Então, já que eu não podia mais cortar a araucária, e a araucária demora muito para crescer, então eu vou plantar pinus, que dá certo igual, cresce mais rápido é melhor. Então, só que o pinus ele vai tomando conta que o pinus é praticamente uma praga, né? Então, cuidado de distinguir pinus da araucária. A araucária é cool aqui, legal no Brasil, mas o pinus nem tanto. Então, a indústria moveleira, a indústria de móveis, certo? E a agricultura, né? Café, principalmente na região do Paraná, e aqui no Rio Grande do Sul, a soja e outras plantações também foram importantes para a devastação, para o desmatamento da mata de araucárias, tá? Então, muito desmatada. Por que ela não é um hotspot, pessoal? A mata de araucárias ela ainda não é um hotspot porque, ou melhor, ela não é e nunca vai ser porque ela não tem uma alta biodiversidade. Para ser hotspot tem que ter muita biodiversidade. Mas, quando a gente fala em biomas, a mata de araucária ela está incluída dentro do bioma da Mata Atlântica. Se lembra dessa relação, né? Domínio morfoclimático, a mata de araucária eu separo. Quando eu falo de biomas, mata de araucária está dentro da Mata Atlântica e aí ela pode ser considerada hotspot junto com a Mata Atlântica. Mas se eu considerar a mata de araucárias sozinha, ela não é um hotspot, porque falta biodiversidade nela para ela ser considerada um hotspot, certo? Então, esses são os impactos que a araucária vem sofrendo. Bom, pessoal, o professor Giovanni já está online aí. Vou parar por aqui no nossa aula de hoje. Tá? Então, na semana que vem, vai faltar o Pampa para a gente terminar. Sobre duas coisinhas. O gabarito da última questão sobre a Amazônia 64 está correta. A resposta é E. E outro, o senhor pode fazer a questão 5 para o fundamento do conhecimento quando for corrigir as questões. Podemos fazer. Na semana que vem, posso fazer isso com vocês. Porque na semana que vem eu fecho vegetação e já vou trazer algumas questões para a gente fazer meio que um resumo, trabalhar toda essa ideia. Possivelmente eu posso ter colocado o gabarito errado mesmo, tá? Vou checar isso e eu acredito em ti, né? Tu pode ter ido atrás ali. Questão 64, a resposta é E. Tu te lembra como é que estava o gabarito? Vou dar uma olhada ali e eu já corrijo também para vocês. Fazer a questão 5 do aprofundamento do conhecimento, quando for corrigir as questões. Vou deixar isso anotado aqui, inclusive. Vou pegar minha agenda aqui. Pegar um lápis. Opa, esse lápis não dá. Esse lápis aqui. Então, deixa eu só organizar meus materiais aqui. Galera do Conecta pediu a questão 5. Do aprofundamento, aprofundando o conhecimento. Então, pessoal, já vou deixar disponível ali para vocês. Para na nossa aula que vem, eu já deixo essa questão separadinha, daí eu começo a nossa próxima aula falando desta questão, certo? Qualquer outra coisa, se tu tiver um pouco de pressa, Dado, tu pode me chamar ali no Facebook, no Instagram, conversar comigo ali que a gente pode conversar junto, eu te ajudo a resolver essa questão, tá? Mas se tu não tiver pressa, se estiver tranquilo, na semana que vem eu começo a nossa... quando eu terminar a nossa aula, eu vou trazer essa questão para nós, então. Certo, pessoal? Certinho, então. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela correção do gabarito, né, a questão da Amazônia, do material que eu postei ali para vocês. Qualquer coisa, me chamem, estamos aí. Boa aula para vocês, boa aula aí, seu Giovanni, que estou vendo que já está online. Arrasa aí, né? Física, é os guri e as gurias, geografia também. Então, boa semana para vocês, pessoal. Obrigado pela participação mais assídua na nossa segunda etapa. Semana que vem espero vocês para nós finalizarmos vegetação, certo? Grande abraço, boa semana, tchau, tchau. Se cuidem, pessoal. Parei de compartilhar a tela aqui, tô indo embora. Falou, até mais.